E vem conferir a crítica do filme A Ilha do Medo. E continuando essa semana especial, onde eu estou fazendo crítica de filmes que juntam a parceria de Leonardo DiCaprio junto com Martin Scorsese, chegamos num dos meus filmes preferidos do diretor e também do ator, que seria o filme A Ilha do Medo. Filme esse que mistura tudo que eu gosto, desde a parte técnica até na parte de narrativa, passando pela parte de atuação. Obviamente, nessa crítica eu vou tentar falar o mínimo possível de conclusão e de como a história vai progredindo, até porque esse é um filme que, se você por algum motivo não viu, eu recomendo muito que você vá atrás, porque vai ser aquele filme que você vai ver, rever e rever mais vezes, para poder pegar mais detalhes, se aprofundar mais na história, se aprofundar mais nos personagens. Bom, para quem não conhece Ilha do Medo, a gente acompanha o personagem do Leonardo DiCaprio, e ele segue junto com o seu parceiro, porque ele é um detetive, e ele segue com o seu parceiro, que é vivido pelo Mark Ruffalo. Eles estão indo para uma ilha onde existe um manicômio ali, e a partir daí uma mulher misteriosamente sumiu do seu quarto, e eles vão ter que investigar o que aconteceu com essa mulher, quem era essa mulher, por que ela fugiu, qual que é a sua função ali dentro, dividida em 3 alas, a ala A, a ala B e a ala C, sendo que a ala C é onde ficam os prisioneiros, vamos dizer assim, mais perigosos. E a partir daí a gente vai vendo essa investigação decorrer dos dois. E o filme ele é focado muito na ideia do mistério. E aí começa com a excelente direção do Martin Scorsese. Ele trabalha muito bem a parte da direção, da fotografia, da trilha sonora, para poder construir a sua história, para construir o seu ambiente e para construir todo o mistério que o filme precisa ter ao longo das suas quase 2 horas e 40 de duração. O filme, quando ele vai percorrendo, ele vai fazendo com que você, o Martin Scorsese, faz com que você, como público, seja convidado a, de certa forma, tentar entender o que é aquele mistério, o que está acontecendo ali, e ao mesmo tempo entender quem são aqueles 2 detetives, quem é o Leonardo DiCaprio nessa situação e quem é o personagem do Mark Ruffalo, como eles se conheceram e os mistérios. E aí é que entra na genialidade do diretor e também precisa destacar na genialidade do roteiro original, porque o filme ele é baseado em um livro, então obviamente precisa dar todos os méritos pro livro. O Scorsese fez uma adaptação, colocou muito da sua cara ali dentro do filme, mas precisa se destacar obviamente o que é a parte do livro original, como conseguiu conduzir a história, como ele pegou aquela leitura original e transportou para o cinema. Mas o que eu falo, que ele te convida a participar de tudo isso, é porque quando o personagem do Leonardo DiCaprio chega naquele lugar, com o Mark Ruffalo não sendo um seu parceiro detetive, sendo um parceiro novo, faz com que as pessoas em volta ali do hospício, posso dizer assim, acabam meio que perguntando pra ele o que está acontecendo. E aí cria aquele mistério de quem é o personagem do Leonardo DiCaprio? Ele é um protagonista confiável ou a gente tem que duvidar dele? Então, durante todo o filme, eu acho que isso é que faz o filme passar muito rápido. É como ele te convida a participar daquela investigação. Ao mesmo tempo que ele brinca de uma forma muito boa e muito criativa na parte de transições de cena, na parte de direção para contar a sua história, de como ele traz a parte alguns flashbacks para contar um pouco mais do passado do Leonardo DiCaprio, envolvendo a sua mulher, envolvendo a sua família como um todo. E isso é muito interessante, porque aí ele vira aquele narrador não confiável, pode-se dizer assim, tanto o personagem do Leonardo DiCaprio como quem está à sua volta. Quem que é o verdadeiro culpado aqui? Quem que realmente fugiu do hospício? O que está acontecendo de verdade? Isso é muito interessante. O filme, de novo, ele te convida a participar. E essa dúvida faz com que você o tempo inteiro tenha dúvida de todo mundo, desde o protagonista até o personagem que parece ser o mais parceiro de todos está ali, que seria o personagem do Mark Ruffalo. Tudo é uma dúvida, tudo é uma construção. E a narrativa vai progredindo muito bem. Desde o mistério inicial até como as pedras do quebra-cabeça vão se juntando. Uma coisa que pode incomodar muitas pessoas, e eu entendo, é a falta de prender alguns personagens em alguns tempos. Porque o filme ele apresenta muitos personagens, e por causa disso alguns acabam não tendo tanto tempo de desenvolvimento. Isso pode atrapalhar um pouco o mistério de algumas pessoas, porque já que o filme te convida a participar daquele mistério, já que ele te convida a participar daquela investigação, e faz com que você, como público, seja aquela personagem a mais, que brinque de quem é o culpado, o que está acontecendo naquele lugar, se apresentar muito personagem novo, faz com que você, como público, não crie talvez uma ligação tão forte com um personagem ou outro. Mas aí destaca, obviamente, a atuação das pessoas, dos atores que estão aqui. Não só o Mark Ruffalo, como o Leonardo DiCaprio, como o Ben Kingsley, como um elenco fantástico tem aqui, e um vai sendo melhor que o outro.
Claro, o destaque é o Leonardo DiCaprio. Mais um daqueles filmes que você olha pra trás e pensa, bom, ele poderia ter concorrido ao Oscar aqui em questão de ter ganhado o Oscar. Como o Mark Ruffalo também tá excelente como ator coadjuvante, ele poderia passar facilmente. E eu acho que essa parte dos atores está muito bem e passar o texto muito bem ajuda muito a fazer com que o mistério se desenvolva muito bem. E você, como público, ir acompanhando esse mistério é super interessante. E fica mais interessante quando chega no final. Como eu falei, não vou falar qual que é o final, não vou falar qual que é a conclusão do filme, pra poder não dar um spoiler, estragar a experiência de quem quer assistir esse filme. E, de novo, você não viu, eu não recomendo, mas é um filme que quando você tem a resolução desse mistério, de que está acontecendo naquele lugar, você vai querer rever o filme, rever mais uma vez. Eu acho que isso é muito interessante. Como é um filme que ele é perfeito em tudo que faz, desde a parte técnica, a roteiro, a atuação, que ele faz com que você, como público, queira sempre rever essa história, para ver o que você perdeu, o que você não perdeu, o que você realmente descobriu, e isso é super interessante. E também, obviamente, o filme ele vai muito mais profundo do que só a parte de uma excelente parte técnica, como eu falei, a trilha sonora envolvente, que te coloca no mistério, a parte da fotografia brilhante que esse filme tem, que te coloca realmente numa parte mais obscura, até em alguns pontos dentro daquele lugar, você se sente meio que oprimido dentro daquele lugar, até nos flashbacks, tudo é muito escuro, tudo é muito preciso no lugar, e ao mesmo tempo a fotografia coloca uma certa figura oitentista, porque o filme em nenhum momento se fala em qual momento ele se passa, mas você vê que o Scorsese queria fazer meio que uma homenagem aos filmes de mistério, investigação, meio que no ar, e o filme passa essa impressão no ar, e através da sua fotografia, através da sua filmografia, ele consegue passar muito essa impressão que é muito bem feita, desde a parte realmente da direção, da parte de como ele escolhe a trilha sonora, a parte que ele mostra a fotografia, a parte de como ele parte dessa parte técnica, até no design dos personagens, tudo te passa a impressão. O Mark Ruffalo e o Leonardo DiCaprio parecem realmente os dois detetives que saíram de um filme noir. Eles fumam, o chapéu, a roupa larga, tudo funciona muito bem e cria esse mistério ainda mais. Até os personagens como o do Ben Kingsley, que ele é um médico, ele passa a impressão de algo mais oitentista, que é super interessante. Então a parte até de construção de época, mesmo não falando com a época, é muito boa, porque você vê o filme, pensa nisso e ele mesmo assim ele não fala uma data. Então o filme pra mim ele encaixa perfeitamente em tudo. Como eu falei, ele tem um problema ou outro, como personagens secundários que poderiam ser mais envolventes em alguma parte, tem um ponto ou outro que eu entendo que muita gente pode reclamar, mas pra mim ele é um filme quase perfeito. E quando você sai do filme, porque como eu falei, é um filme que pelo mistério você vai querer ver e rever, mas não é só pelo mistério que você vai querer rever, pela parte técnica, pelas atuações, pela história, você vai querer rever o filme mais uma vez. Mas tem um ponto muito interessante, eu acho Ilha do Medo um excelente estudo de personagem, e eu digo mais, eu acho Ilha do Medo tem discussões profundas, que eu não vou entrar aqui para não alongar tanto a crítica, mas eu acredito que tem discussões muito mais profundas sobre aquele lugar, sobre quem está naquele lugar e sobre o que aquilo representa, que eu acho interessantíssimo. Que o Scorsese, ele não fica jogando na sua cara o que ele quer passar, mas se você ler nas entrelinhas, se você for em outras camadas do filme, eu acredito que Ilha do Medo tem até discussões muito mais profundas do que só aquele mistério que ele quer apresentar. Como eu falei, é um dos meus filmes preferidos do Leonardo DiCaprio e um dos meus filmes preferidos do Martin Scorsese. Concluindo, Ilha do Medo com certeza estaria no meu top 5 filmes do Scorsese e com certeza estaria nos meus filmes preferidos do Leonardo DiCaprio. Eu considero Ilha do Medo aquele filme fantástico que ele convida o público a querer participar da história. Pra mim, Ilha do Medo é aquele filme que você vai ver, rever por motivos diferentes, pra saber mais sobre o mistério, pra poder saber mais sobre o personagem, mas também pelo excelente roteiro e também pela excelente parte técnica. É um filme que te convida a revisitar e eu acho que hoje em dia falta filmes como esse. Mas óbvio, é difícil cobrar de outros diretores que façam a mesma coisa que um gênio do cinema, como o Scorsese fez. Pra mim, Ilha do Medo é um filme fantástico e que todo mundo deveria assistir mais de uma vez na vida. E por isso que eu fecho o filme Ilha do Medo com uma nota 10 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Ilha do Medo? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.